relação nenhuma com o que você tem ou com aquilo que você possa ver. Na verdade, não existe da parte de Deus para se aproximar do homem, para se chegar ao homem. A gente não precisa de nenhum pré-requisito de ver, de enxergar, de avistar para se aproximar dele. As promessas de Deus não precisa de você ter alguma coisa, ou de você ver, ou de avistar, para que se cumpra na tua vida. Você não precisa ver, essa é a verdade. E você vai ver comigo que isso está de conformidade com a palavra, desde Gênesis. Não precisa ver. As promessas de Deus, elas por si só se estabelecem. Sabe por causa de quê? Porque tem uma diferença entre a palavra do homem e a palavra de Deus. Qual é a diferença da palavra do homem e a palavra de Deus? É o que faz diferença, na verdade. É que na palavra de Deus, somente na palavra de Deus, existe poder. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela se estabelece, ela traz à existência aquilo que não existe. Quando ela sai da boca de Deus, ela forma, ela cria, ela restaura, porque a palavra de Deus, ela tem poder, diferente da palavra do homem. Se eu falar algo aqui, sei lá, olha, não vai chover durante 3 anos. Se o Senhor for misericordioso comigo, talvez Ele se encerre os céus. Mas se não for, eu não tenho poder na minha palavra para fazer isso. Mas Ele tem. Meu irmão, o Senhor falou assim, haja luz. E a luz passou a existir. Foi assim, instantâneo. Não existe nada que impeça, não existe nada que detenha a palavra de Deus. Quando sai da boca dele, acontece, meu irmão. Se forma, cria, aparece, espalha, ajunta, porque a palavra de Deus tem poder. As escrituras, as promessas de Deus, elas por si só, elas se encarregam de se estabelecer. Não precisa de eu avistar, não precisa de eu ter alguma coisa para a promessa de Deus se cumprir na minha vida. E eu acredito, quero crer, que cada um aqui tem promessas de Deus. Muitas são específicas, são em particular, e a gente carrega com esperança, ou pelo menos devemos carregar com esperança aquilo que o Senhor nos prometeu. Você não pode morrer na beira do caminho, meu irmão. Você não foi chamado para isso. Amém? E as promessas de Deus, elas se estabelecem. Elas vão se estabelecendo. Não precisa de nada. No Brasil, eu conheço alguns casais, convivi com alguns casais que tinham problemas de esterilidade. A mulher era infértil, ou em alguns casos o marido não produzia a quantidade de semente que precisava produzir. Mas eu presenciei, eu fui testemunha que Deus falou que abriria a madre. Foram inúmeros casais. E talvez você conheça alguns casais que têm esse tipo de problema. Isso não é uma coisa, não era para ser, mas acaba sendo comum, casais que não podem ter filhos. Mas eu vi alguns dos meus irmãos, o Senhor lançando a promessa que abriria a madre. Meu irmão, quando o Senhor faz a promessa, não precisa de você agir. Sabe qual é o problema? O problema é que a pessoa não vê. O problema é que quando Deus faz a promessa, passa 1 mês, passa 2 meses, 1 ano, 2, às vezes 10, às vezes 20, às vezes 45 anos, como foi o caso de Caleb, um dos espias que foram separados por Moisés para enviar a terra. E você não está vendo. A pessoa não vê a barriga crescer. A pessoa pega o teste de farmácia e não vê 2 tracinhos vermelhos. Só vê um, aí fica difícil. E o ser humano precisa ver, né? Ele precisa ter alguma coisa para que se apoiar, para que venha se escorar. Isso é um grande problema. Aí, alguns casais, recebendo a promessa de Deus, o tempo passa, aí a pessoa tem uma ideia mirabolante. Olha, tem um método novo, inseminação artificial. O Senhor também ajuda, o Senhor também deu sabedoria aos médicos para poder beneficiar os homens. Meu irmão, vou falar uma coisa para você com toda segurança. Isso é tudo menos Deus. Você pode falar que é sabedoria humana, você pode falar que o médico foi uma bênção para a tua vida, mas não foi Deus. Porque Deus não precisa do teu auxílio ou de auxílio de mãos humanas. Eu não estou dizendo aqui que não deva fazer
inseminação artificial. Não é isso. Estou dizendo aqui que você precisa perseverar na promessa de Deus até que ela se cumpra na tua vida. Diferente. E as pessoas acabam tentando ajudar Deus de uma certa maneira. O ser humano, ele é assim. E esse texto me chamou muita atenção, porque se você olhar com vagar a palavra de Deus, você vai ver que alguns anos atrás, o Senhor trouxe algo no meu coração, que vai de encontro a isso que a gente está falando. Você começa de Adão, né? O primeiro ser vivente. O Senhor criou todas as coisas em quantos dias? Quantos dias o Senhor criou todas as coisas? Céus e terra. 6 dias, no total, no 7º dia, ele também cria o descanso, porque o descanso foi criação de Deus também. Tendo visto que o Senhor é o Senhor do descanso. Jesus é o Senhor do descanso. Mas no 6º dia, ele faz a sua última e magnífica criação. Qual foi? O homem, feito à imagem e semelhança de Deus. O último de toda a criação de Deus, sem contar o sábado, o descanso que foi criado no 7º dia. Mas toda a criação física, né, material, foram feitas em 6 dias. Isso veio ao meu coração, irmãos, pode parecer loucura. Eu te faço uma pergunta. Se você entende que a palavra mostra que o homem foi criado no último dia, no 6º dia, logo você conclui que o homem não viu nenhuma da criação de Deus. Eu erro em afirmar isso? Lógico que não. Porque se o homem foi o último de toda a criação de Deus, e de fato foi, ele não viu quando Deus falou, haja luz, e a luz passou a existir. Ele não viu quando Deus tira a porção seca do meio das águas e chama a porção seca de terra, e o ajuntamento de águas chama de mares. Ele não viu quando Deus separou as águas que estavam em cima e águas que estavam embaixo. E a de baixo chamou mares, e a de cima chamou firmamento. A gente hoje conhece como céu. Ele não viu quando Deus falou, produza a terra, relva, árvores frutíferas que têm semente em si mesmo. Ele não viu quando Deus deu ordem e falou para o mar, produza seres marinhos de toda sorte, de todas as espécies. Ele não viu quando Deus falou que a terra produz animais com alma em si mesmo e de cada espécie, e assim foi. Ele não viu nenhuma das criações de Deus. Ele não viu. Portanto, Adão não tinha nenhuma coisa em que se apoiar. E mais, Adão via a Deus, porque quando o Senhor termina a criação, ele mesmo prepara um jardim chamado Jardim do Éden, e planta o homem no jardim, com o intuito de o homem replicar isso em toda a terra. Esse foi o intuito de Deus, de transformar a terra no jardim. Ele fez um protótipo pequeno para que o homem assim fizesse em toda a terra. E todo dia à tardinha, por volta das 6 horas, o Senhor vinha visitar o homem. Faço novamente a pergunta, o homem via a Deus? Não, porque está escrito que nenhum homem viu a face de Deus, a não ser o seu filho amado. Nenhum homem viu a face de Deus. O Senhor vinha com a sua presença, e a voz falava com Adão todo dia à tardinha. Adão ainda não tinha visto Deus. Eu entendo, biblicamente, que ele estava para se revelar a Adão, mas precisava de algo. Mas até então, Adão nunca viu aquela voz que vinha à tardinha falar com ele no jardim. Meu irmão, isso é uma coisa significativa, porque o relacionamento que nós temos com Deus não se apoia, não está apoiado, não tem relação nenhuma com ver, mas sim com crer. O Senhor estava estimulando a fé em Adão para crer nele, porque quando você vê, já não precisa mais de fé. Quando você recebe, já está aqui, já se materializou, não precisa. Mas para aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu preciso crer que Ele exista. E isso é por meio de sonho, de visão, da palavra. Essas maneiras que Deus usa para se aproximar do homem e mexer com o interior do homem para crer que Ele exista. E Adão, ele nunca tinha visto Deus, nunca viu nenhuma da criação de Deus.
Meu irmão, se chega alguém e fala para Adão, Adão, você foi criado por quem? Não, por Deus, a voz que vem todo dia tardio. Ah, mas quem te disse isso? Não, ele falou comigo. Ah, mas vai ficar muito vago. Por quê? Você não viu nada. Você ouve só essa voz que fala contigo à tardinha. E Adão, até então, obedecia o mandado de Deus, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que por sinal era desejosa à vista. Mas quando vem um animal que ele vê e fala com ele, ele logo desobedece aquele que ele não vê para obedecer aquele que ele está vendo. Meu irmão, vou falar uma coisa para vocês. Ver é um problema enorme para a gente. Haja vista que o Senhor já fala, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. No final, eu quero desconcertar uma coisa que a gente ouve muito. Eu aqui ainda não ouvi, espero não ouvir, né? Tem muitos que falam, batem no peito e falam, não, eu sou igual a Tomé. Eu preciso o quê para ver? Meu irmão, você está falando uma tolice, se é que você fala essas coisas. Porque não é isso, o Evangelho não está baseado nisso. Na verdade, o Evangelho é crer para ver, não ver para crer. É totalmente diferente. O Senhor teve misericórdia de Tomé, porque o que era para ser feito era para Tomé ser condenado. Porque o incrédulo será destruído. Esse é o final de todo incrédulo. E ele agiu com incredulidade. Mas isso é para o final. Meu irmão, você vai notar que o relacionamento de Deus não está baseado em ver. Adão acabou não vendo Deus, morreu sem nome e foi tirado do paraíso. Você vai notar que ao longo das Escrituras, todos os homens que tiveram relacionamento com Deus, eles não tinham nada em que se apoiar. Lembra de Abraão? Aquele que foi chamado pai da fé, ou pai daqueles que creem mediante a fé. Ele ouviu uma voz que dizia para ele, vai, Abraão, na verdade ainda era Abrão, né? Abrão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ó, ele nem sabia o lugar para onde ele ia. Meu irmão, às vezes eu fico imaginando Abraão saindo da casa dele e não sabendo se vai para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Porque a voz do Senhor, ela falou assim para ele, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Meu irmão, para onde? Vou para onde? Acho que ele abriu a porteira da sua casa e seguiu o caminho que tinha na frente e foi andando. Mas no caminhada, Deus vai falando com ele. Você vai ver que na caminhada ele teve experiências fantásticas com Deus. Aleluia. Sabe por causa de que ele teve essas experiências? Porque ele ousou na fé. Ele creu para depois perguntar, para depois questionar. Primeiro crer. O negócio é crer. O negócio é ter fé. O negócio é obedecer. Para depois, na beira do caminho, eu sei que o Senhor vai falar comigo. Porque ele fala. Ele não desampara ninguém. Verdade. Você vai notar que isso... Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Você vai notar que isso é comum. Os servos que tiveram contato com Deus, nenhum deles viram, meu irmão. Abraão morreu sem estar de posse da terra. Mas o Deus que prometeu não é Deus de morte, mas é Deus de vida. Por isso que ele fala que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Abraão herdará a terra que Deus prometeu, meu irmão. Está seguro. Ele está seguro de que ele vai herdar a terra que emana leite e mel. Isso é uma verdade bíblica. Em que a gente precisa se apoiar. E o oposto disso, todos aqueles que viram, geralmente se deram mal. Davi viu sobre o telhado uma mulher tomando um banho. Isso foi um problema para ele. O Adão viu a árvore que produzia o fruto do conhecimento do bem e do mal. Samuel, homem de Deus. Essa palavra não é para o mundo, é para servo de Deus. Meu irmão, Samuel, um homem experimentado, um dos profetas mais considerados. Assim, no meio judaico, é um dos profetas mais considerados. Talvez seja o segundo, Elias é um dos maiores. Mas Samuel, e isso você vê biblicamente quando Samuel vai à casa de Jessé, porque o Senhor falou a Samuel, vai a tal lugar, vai lá em Belém, desce, tem um homem lá chamado Jessé, unge um dos filhos dele. Quando ele chega às portas da cidade, os anciões da cidade saem
e fala: a sua visita aqui é de paz ou é de guerra? Olha o temor desses homens para com o profeta. Era homem de Deus. Quando entra na casa de Jessé, vê aqueles 6 homens, 6 filhos de Jessé. Logo Samuel julga que é o primogênito. A força do pai, o vigor do pai, né? Mais velho, mais amadurecido, experimentado na guerra. O Senhor falou: não. Tá, então deve ser o segundo. Também não. O terceiro, também não. Aí o Senhor vai e chama a atenção de Samuel. Samuel, aonde que você se perdeu, que você está vacilando dessa maneira? Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o interior. O homem olha o exterior. Meu irmão, a vista para nós, estou falando espiritualmente, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O próprio Jó fala: fiz um concerto com os meus olhos. Preciso ter um pacto com meus olhos, porque é um problema a concupiscência dos olhos. É um problema aquilo que a gente vê, meu irmão. Às vezes tem coisas que a gente vê que vai direto aqui para o teu interior, gera uma incredulidade no teu coração, na tua caminhada, que você não agrada a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, meu irmão. Isso é uma coisa de vida ou morte. Isso está ligado à vida ou morte. Aquele que não tem fé, meu irmão, pode ficar 40 anos dentro da igreja, cantando no coral, cantando no louvor, mas se não tiver fé, naquele dia vai ser dito: apartai-vos de mim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é uma coisa que a gente precisa entender urgentemente. Os discípulos entenderam e logo falaram: mestre, acrescenta-nos a fé. E ele falou: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e vocês dirão para esses montes: transporte para os meios dos mares, isso acontecerá. Eles entenderam a necessidade de ter fé. Meu irmão, Samuel naquela hora ali, um servo de Deus experimentado no Senhor, começou a dar um deslize, olhando para a aparência. E você falou: não, calma aí, eu vejo o interior. A visão humana é distorcida, e a gente tende a enxergar parcial. Você não consegue ter uma visão de 360, não é isso? O Senhor consegue, meu irmão. A tua visão, ela é distorcida, parcial, e ela é limitada. A de Deus, não. Meu irmão, eu não sei precisar até quantos quilômetros um homem consegue ver nitidamente, eu não sei se alguém sabe, mas eu sei do seguinte, meu irmão: o Senhor enxerga todas as coisas. Não há limite, não há medida para ele. Ele enxerga o teu amanhã, e eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto com a minha vida, nem você. Por isso, é melhor você não ver, é melhor que você seja visto. Guarda essa palavra, isso vem no meu coração agora à tarde. É melhor que você seja visto do que ver. É mais importante ser visto. Também depende de quem você vai ser visto. Que talvez, na verdade, não é importante. Para o reino de Deus, ver não é importante. Importante é crer. Aí, voltando para o capítulo 13, como eu já falei, isso aqui me pareceu estranho. O Senhor mandar 12 espias espiar a terra que ele já tinha falado. Ele declarou: olha, Abraão é terra que mana leite e mel. A sua geração possuirá essa terra por herança. Eu darei essa terra. Essa terra, ele deu os marcos da terra, meu irmão, as fronteiras. A nação de Israel não podia pisar em terra que não era dela, porque tinha os limites. E era terra boa, deleitosa. Foi a boca do Senhor que eu disse, meu irmão. Eu quando li esse texto, isso me inquietou. Eu falei: Senhor, por que o Senhor manda espias? E vou falar para vocês, não sei se a grande maioria já leu, o relato de 12, dos 10, meu irmão, foi devastador. Acabou com aquele povo. A palavra fala que eles inflamaram o coração do povo e lançaram incredulidade a ponto que eles não creram e quiseram poupar os seus filhos. E toda essa geração morreu no deserto. 40 dias os espias ficaram na terra de Canaã. Ficaram na terra, passaram pelo caminho que o Senhor tinha dito, viram lá que a terra era boa. Eles chegaram na época da uva e do figo. Meu irmão, um não conseguiu carregar, tiveram que 2 carregar aquele cacho de uva e levaram para
testemunhar, e mesmo assim não creram. Está vendo que o ver não é importante? Eles viram, e eles relataram de fato, a terra mana leite e mel mesmo. A terra é boa, como o Senhor tinha dito aos nossos pais. Mas tem um porém aí. Porém, entretanto, tem gigante na terra. Tem exércitos poderosos, cidades edificadas, muralhas intransponíveis. Meu irmão, eu não vou botar a minha casa nesse negócio. 40 dias ficaram lá, trouxeram esse relato. Só Josué e Caleb fala, não, o Senhor usa Caleb animosamente, fala, não, vamos entrar, vamos possuir. Aquele que tem fé, aquele que é amadurecido na fé, talvez não tenha tanto problema em ver, mas aquele que não tem fé, se você está engateando na fé, é um problema você ver, meu irmão. E Caleb tenta animar, mas já era. Entrou no coração do homem, repousou, e o homem temeu, infamou o coração do homem, aquela geração toda pereceu no deserto. E aí isso me chamou a atenção. Para eu finalizar, abre comigo rapidinho. No livro de Deuteronômio, vai ter a resposta. Primeiro capítulo do livro de Deuteronômio. Primeiro capítulo do livro de Deuteronômio, versículo 19. Aqui, algo interessante, que nesse momento aqui, o livro, no capítulo 1, do versículo 1, vai falar, estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão. Não precisa você ler não, pode gravar aqui, ficar no 19. Mas esse momento aqui, é um momento que toda aquela geração que quiseram poupar os seus filhos, já tinha perecido no deserto. Aqui tinha passado já 40 anos. Toda aquela geração, o Senhor fez rodar por 40 anos no deserto, ficaram rodando, foram morrendo, até ficar só Caleb, Josué, Moisés e os filhos que os pais quiseram poupar. Aqui já é uma nova geração que Moisés está falando. São os filhos daqueles que não quiseram entrar na terra. Dá um relato de todo o acontecimento durante 40 anos. 40 dias os espias ficaram na terra. Para cada dia o Senhor acrescentou um ano para aquela geração incrédula ser morta, destruída no deserto. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Deus não é Deus de brincadeira. Não entenda que a graça é um momento em que você escolhe hoje crê, amanhã não. E o Senhor fala, até quando cocheareis entre mim e Baal? A gente às vezes fica em cima do muro. É um momento de ser como Caleb. Entrar, possuir, eu não vou crer, não, eu vou perseverar, não, eu vou exercitar minha paciência, não, eu vou buscar no Senhor isso que Ele prometeu lá atrás, isso vai se cumprir. Se tem algum impedimento, porque às vezes tem. Lembra lá de Daniel, no começo das orações, o anjo já saiu, mas houve batalha no céu, meu irmão. Satanás, ele, com o império das potestades do ar, impediu, fez guerra para Gabriel descer, meu irmão. E o Senhor tem que enviar o arcanjo Miguel para resolver a questão, para que Gabriel levasse aquilo que Daniel pediu. Meu irmão, às vezes é assim, às vezes a gente passa por luta. Não tem diferença de você entrar e possuir a terra, não. A gente está numa peleja, a gente precisa pelejar, a gente precisa pegar em espada, espiritualmente falando. Você precisa botar o capacete da fé, a couraça da justiça. Você precisa estar pronto para a guerra, porque para entrar na terra precisa pelejar. Isso é de Deus, para formar guerreiros, formar homens servos de Deus. E aqui Moisés está diante dessa geração e ele começa a relatar tudo aquilo que tinha acontecido. Olha só o que Moisés vai falar, meu irmão. Como foram enviados os espias. Aí ele vai explicar como foram enviados os espias. Passaram-se 40 anos. Moisés agora vai relatar. Moisés é um dos sobreviventes de toda, como eu posso dizer, toda aquela matança que houve no deserto, da parte de Deus. Moisés é um dos sobreviventes, porém não entrou na terra. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes.
pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. Chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois das montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e nem te assustes. Isso daqui é a retrospectiva lá de trás, daquele momento em que a nação de Israel estava para entrar na terra. Não, leva 12 espias para averiguar, para passar pelo caminho, para trazer, para a gente não errar o caminho, para a gente poder ir certinho. Esse aqui é o relato de 40 anos atrás que Moisés está falando. Está explicando como foi isso. Agora, 22. Olha o que acontece no versículo 22. Então, todos vós chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a quem devemos ir. E isto me pareceu bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Foram eles, e subindo a montanha, chegaram até o vale de Escol, e espiaram a terra, tomaram o fruto da terra nas mãos, e não a trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Meu irmão, não foi Deus que mandou, foi o homem que quis mandar espias. É diferente, meu irmão. Talvez você possa perguntar, tá com essa pulga atrás da orelha: não, mas você acabou de ler lá atrás que foi a ordem de Deus, porque no capítulo 13 do livro de Números, não sei se você prestou atenção, a ordem do Senhor foram enviados espias. Meu irmão, não foi Deus que mandou espia nenhum. Deus só prometeu e garantiu: entra, possui, porque eu já tenho dado por herança. Não importa se tem gigante ou não, isso daí é o de menos. Não importa se tem exército, isso daí é o de menos. Entra, possui, porque eu tenho dado por herança. Os homens, os anciões, chamaram Moisés: vamos enviar espia. Meu irmão, na lógica, se você parar para meditar, na lógica faz todo sentido, não faz? Eu não sei o que me espera na frente. Eu vou enviar pessoas, homens destros, homens preparados, príncipes. E enviaram os príncipes das casas dos pais, das tribos. Homens amadurecidos, homens experimentados. Eles vão percorrer o caminho, vão ver quais os perigos que tem. Quando eles voltarem, eles vão nos ensinar. A gente não vai errar o caminho. Na lógica parece até uma coisa bacana demais, não é? Meu irmão, lógica e fé são duas coisas que não combinam. Na verdade, quem fala que a fé é racional erra, porque a fé é um ato irracional. É um ato irracional. Quando Deus pede a Abraão, sacrifica para mim o teu único filho. Isso é um ato, isso é uma loucura. É ou não é? Para meditar nisso. Isso é uma loucura o que Deus pede. É um ato irracional. E ele assim o fez. Com o cutelo já estava para descer sobre o pescoço do seu filho. E o Senhor fala: não faças tal. Meu irmão, a fé e lógica é uma coisa que não se combina. E lógica, guarda uma coisa. A gente é bombardeado nas escolas. Tem professoras aqui, tem pessoas que já fizeram faculdade. A gente é bombardeado na escola com lógica, sociologia, coisa tal, que nos traz até uma aparência de coisa. Meu irmão, mas isso tudo, se você não vigiar, te afasta da fé. Lógica e fé não andam juntos. Ou você vive na lógica, ou você vive por fé. Diferente. Me faz até lembrar de Pilatos. De frente de Jesus, de Yeshua, ali quando estava para ser sacrificado, ele pergunta: você é rei? Ele falou: tu disseste. Aí ele falou: o que você vieste aqui? Eu vim para pregar a verdade, para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos, um homem romano, aprendeu nas escolas gregas, né? A Grécia é o berço da filosofia, né? Da sociologia. O que é a verdade? Ele vai tentar filosofar, porque talvez verdade para mim pode ser verdade para mim, mas não pode ser verdade para você. O que é a verdade? Ele estava diante da verdade, ele estava de frente da verdade, mas não enxergou a verdade. É lógica, filosofia humana. Isso está entrando nas congregações, hein? Meu irmão, vou falar para você: joga fora tudo aquilo que é filosofia, toda a psicologia humana. Meu amigo, não tem base bíblica. Isso te afasta da fé.
Pode até parecer estranho. Não, mas eu conheço sociólogos, eu conheço psicólogos que são cristãos. Isso é bacana. Meu irmão, o berço da psicologia, o pai da psicologia, quem sabe o que é o pai da psicologia? Ninguém sabe? Não, vamos dizer assim, o criador da psicologia é Freud. Sigmund Freud é um judeu com a vida terrível. Se você ler a história dele, se você ler as histórias dos fundadores da psicologia, e a psicologia cristã, ela é oriunda a ciência até discute que a psicologia quer falar que a psicologia é uma ciência, mas na própria academia é uma discussão se isso é ciência ou não. Mas a gente não vai entrar nesse método, a gente já está terminando. Meu irmão, não confunda essas coisas. Você tem que ficar com a palavra. A palavra é suficientemente para te restaurar, para te transformar, para te fazer você herdar a terra, para te fazer você alcançar as promessas de Deus, para te fazer um bom pai, uma boa mulher, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. A palavra de Deus fica só nela, meu irmão. Não entra nessas coisas não, isso é muito perigoso. E aqui, ó, o Senhor vai relatar, Moisés vai relatar que foram os homens que quiseram ir. Aí volta a pergunta, mas como é que fica lá que foi Deus que mandou? Sabe por causa de quê, meu? Eu até fechei. Sabe por causa de quê? Eu costumo dizer que Deus é um cavaleiro, de fato Ele é. Deus é cavaleiro demais. Se você quiser ir, Ele não te impede. Na verdade, para Ele entrar na tua vida, Ele faz o quê? Que estou à porta e bato. Ele não empurra a porta, Ele não arromba. Deus é um cavaleiro. E meu irmão, para pensar. Se você quiser sair aqui agora, ir lá para fora e pecar, sabia que você peca? Na verdade, não precisa nem você ir lá para fora. Se você quiser pecar aqui dentro do seu coração, você pode. E você não vai ouvir uma voz, oh, não faças tal. Você não vai ouvir essa voz, não. Sabe por causa de quê? A criatura de Deus é livre. Quando eu falei da nuvem, que você se move na nuvem, parece que é uma coisa que a gente não tem opção. Não, então eu não tenho liberdade. Não, você tem. Mas a liberdade que você tem, você escolheu se submeter debaixo do senhorio dele. Você como o apóstolo Paulo fala no original, é um escravo voluntário. Sou prisioneiro do amor dele. Eu escolhi ser servo dele. Eu poderia estar no mundo. Todos aqui têm essa escolha. Meu irmão, se você não quiser servir o Senhor, Deus não te impediria. Deus ele por misericórdia, fala com seus profetas, protege, chama a tua atenção, por misericórdia, mas Ele não te empurra. Então, Deus consentiu com o povo e Ele apenas organiza o negócio. Olha, então, vocês querem? Então, levem 12 para espiar a terra. Meu irmão, foi a mesma coisa com a nação de Israel, quando na época dos juízes, na época de Gideão, Jefté, dos juízes, que o Senhor estabeleceu, olha, eu não quero que vocês tenham reis, como os reis das outras nações. Eu quero que vocês sejam liderados por juízes, por profetas. Assim Deus estabeleceu, por anciãos que vão julgar as causas e vão conduzir. Porque quem é um líder aqui sou eu. Eu vou falar aos anciões e eles vão guiar o povo através de mim. Mas a nação de Israel falou o seguinte: olha, nós não queremos dessa maneira. Nós queremos um rei segundo os reis das outras nações. E, meu irmão, Samuel nessa época ficou muito entristecido. Veio a voz do Senhor e falou com ele: Samuel, não fiques assim. Eles não estão rejeitando a você, mas eles estão me rejeitando. Eu vou dar um rei segundo os reis das outras nações. Os reis das outras nações, ele entra na tua casa, pode pegar a tua filha, tomá-la como eunuca, pode pegar o teu filho, tomá-lo como eunuco, pode pegar a sua vinha, pode pegar uma parte da sua terra. Esse é o rei segundo os reis das outras nações. E assim de fato foi. O Senhor poderia falar: não, eu não quero isso, eu quero dessa maneira. Mas o povo que quis, então ele fala: não, Samuel, esquenta não. Eles querem, então seja feita a vontade deles. E é assim, meu irmão, se você quiser fazer a sua vontade, você vai fazer. Mas eu digo uma coisa: a vontade de Deus é melhor.
ela é boa, perfeita e agradável, como está escrito. Então, a qualidade do povo, e esse povo todo pereceu no deserto. Meu irmão, não seja igual a Tomé. Não entre por esse caminho. Quando as pessoas falam assim, não, mas eu sou igual a Tomé, eu preciso crer para ver. Na verdade, você precisa... Na verdade, eu não seja igual a Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Só a fé, o evangelho é o oposto. Eu vejo, por isso eu creio. Eu creio, por isso eu vejo. É diferente. Parece até confuso, mas é diferente. Tem toda uma diferença nisso daí. O que veio no meu coração é que você não precisa ver, você precisa ser visto. É diferente. Ser visto é melhor do que ver, mas ser visto pelo olho que tudo vê, pelo olho de Deus, por Ele. Porque uma grande nuvem de testemunhas já está te vendo, e os principais e potestades que atuam na região celestial também está te vendo. Mas você precisa chamar a atenção de Deus. Porque se você chamar e Ele vê, se você for ousado na fé como Zaqueu foi, para subir numa árvore ali e ver a Jesus, aí a tua vida muda, a tua vida é restaurada. Você não precisa ver, você precisa ser visto. É diferente. Lembro daqueles homens que, quando o apóstolo Paulo expulsa um demônio de tal cidade, eles se maravilharam com aquilo. Olha, o homem tem autoridade sobre os espíritos imundos, vou fazer igual. Tentaram fazer, os filhos de Sé tentaram fazer igual. Meu irmão, tomaram uma surra, saíram nus. Um demônio só, um homem possuído por um demônio, acabou com aqueles judeus ali. Sabe o que aquele espírito imundo falou? Quando aqueles homens tentam expulsar, eles falam: em nome do Deus de Paulo eu te repreendo. Ele fala: olha, em nome de Jesus, o Senhor de Paulo eu te repreendo. Ele fala: olha, Yeshua eu conheço, Paulo também sei quem é, vocês não, eu não conheço. Sabe por causa de que os demônios não conhecem? Porque o nome deles não era falado no céu. Porque se o seu nome for falado nos céus, aí o Império das Trevas fica atento. Opa, tem alguma coisa acontecendo com esse homem ali. Porque o seu nome precisa ser falado na sala do trono. O seu nome precisa ser dito. Você precisa ser visto por Ele. Porque quando você for visto por Ele, aí não precisa você ver. Porque as coisas se estabelecerão sem você fazer força alguma. Essa palavra que eu tenho para os irmãos, que essa palavra repouse no coração de cada um, em nome de Jesus.